Olá, povo de Deus! Estamos de volta com mais um podcast. Eu quero saudar os meus queridos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer para vocês que eu estou com um amigo aqui também hoje, um convidado especial, nosso querido irmão, o diácono Guilherme, que está aqui hoje no canal para também trazer uma palavra da parte de Deus para você e para mim, para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Guilherme, é um prazer. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém. O prazer é todo nosso, irmão Léo Stone. A paz do Senhor para todos os ouvintes, todos aqueles que acompanham o canal do nosso irmão Léo Stone, que vocês recebam também, juntamente conosco aqui, a paz do Senhor. Sejam assim também, recebam também essa paz. Nós estamos aqui para contribuir juntamente com o reino de Deus e o canal do nosso irmão. Glória a Deus. Guilherme, o assunto que a gente vai abordar hoje é sobre Martinho Lutero, né? Ele era protestante, né? E ele é do século XVI. Né? Ele é alemão, né? E ele também era professor de teologia, não é isso? Então, assim, eu fiquei achando interessante, apesar de ter começado dentro da Igreja Católica, as suas críticas, questionamentos e práticas de doutrina da época levaram à criação de uma nova igreja cristã, a igreja e ao surgimento das outras igrejas protestantes. Como é que foi isso, Guilherme? Bom, meus irmãos, quando nós olhamos para a história do cristianismo, toda a história do cristianismo, nós vemos este maior evento que foi a Reforma Protestante após o Pentecostes. Depois do Pentecostes, em Atos 2, nós podemos dizer que o maior evento que ocorreu na igreja cristã foi, de fato, a Reforma Protestante do século XVI. Martinho Lutero, ele era um monge, né, da ordem agostiniana, né, uma das ordens que eram mais rigorosas dentro do catolicismo romano. E ele, antes de se tornar um monge, ele é acometido numa tempestade. Conta-se que ele é acometido numa tempestade que estava caindo muitos raios, e ele faz uma prece. Ele faz uma prece pedindo a Deus que, se o livrasse daqueles raios, daquela tempestade, ele se devotaria à ordem mais rigorosa do catolicismo da época, que era a ordem agostiniana. Dali em diante, Martinho Lutero, ele começa a se dedicar, a se devotar à ordem dos agostinianos, e a história conta que Martinho Lutero, ele tem aquele sentimento de pecado. Ele não conseguia sentir os seus pecados de fato plenamente perdoados. E com isso ele se flagelava, autoflagelava. Ele ia ao confessionário várias vezes confessar-se, de maneira que a história vai contar que os padres já estavam com um pouco de desconforto por conta das muitas vezes que ele ia se confessar. Porém, ele, em dado momento da história, ele toma o livro de Romanos, como ele se tornou um professor de Bíblia naquela época. Ele toma o livro de Romanos e ele lê Romanos capítulo 1, versículo 17, que foi aonde abriu os olhos de Lutero. É como que as escamas caíssem dos seus olhos, e ele lê onde está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17, parafraseando o texto onde diz que o justo viverá pela fé. Então, todo aquele sentido que a igreja passava sobre uma salvação por meio das obras, todo aquele sentimento, toda aquela doutrina em cima das obras, ela cai por terra naquele momento. Então Lutero descobre a justificação, a doutrina da justificação pela fé. Daí por diante sua vida é mudada, e ele vai então cravar, né, na capela de Wittenberg as suas 95 teses, né, contra as indulgências que a Igreja Católica estava promovendo naquele tempo, que era a venda de objetos como que sagrado, né, para que o povo comprasse, e dali eles poderiam até tirar parentes do purgatório, tirar seus parentes do purgatório por conta dessas vendas das indulgências, se o povo adquirisse. O irmão Guilherme, purgatório, é isso que é muito importante a gente frisar sobre esse assunto, porque o purgatório, ele existe ou não? De fato, biblicamente falando, não há amparo bíblico nas escrituras para o purgatório.
Purgatório é uma doutrina católica que diz que se a pessoa não foi boa o bastante, nem mal o bastante, então ela vai purgar. Ela vai ter um lugar aonde esses seus pecados vão ser purgados ou expurgados, e ali, com o tempo, depois que ela passar por este tempo de penitência no purgatório, neste lugar, ela vai então ter direito ao céu. E a Bíblia nos ensina que quando morre, segue-se O juízo. o juízo, né. É o juízo. Pois é. Então, Lutero, quando ele vê todas essas questões que a igreja estava impondo por conta de que o papa da época ele desejava uma basílica maior, a Basílica de São Pedro. Ele estava na construção da Basílica de São Pedro e ele queria, no afã de construir uma basílica suntuosa para o povo da época, para os fiéis, então ele começou essas vendas de indulgência, né? Veio o papado em 604 e com o papado juntamente veio todas essas doutrinas que a Igreja Católica impôs naquela época. E até hoje ainda continua, né, essas doutrinas. Sim. Por exemplo, a doutrina da imagem, por exemplo, de imagem de escultura, né, A idolatria. a idolatria. Isso. Por volta da Idade Média, né, que é o século XV, no século XV, então vem a decadência da igreja, né? Os papas eles começam a impor diversas heresias na igreja para que os fiéis eles se adaptassem e comprassem. Juntamente com essas heresias, nessa época, veio heresias gritantes introduzidas na igreja, como a oração pelos mortos, como o sinal da cruz, o uso de velas, a veneração dos anjos, dos santos falecidos, o uso de imagem de escultura, como o senhor bem citou, como também objetos de veneração, a missa, o sacrifício incruento de Cristo, a exaltação de Maria, Mãe de Deus, imaculada, intercessora, mediadora, corredentora, rainha do céu, veio a extrema unção, o purgatório, a adoração da cruz, as imagens, as relíquias, a canonização dos mortos, entre outros. Então, todos esses elementos, eles fizeram com que a reforma protestante, e isso viesse ao coração de Lutero, e Lutero cravasse as suas 95 teses naquele guia, na capela de Wittenberg, o que causou um alvoroço na igreja daquela época, porque o Papa pediu que Lutero viesse chegar a se retratar, porque Lutero estava combatendo essas práticas. Mas o intuito de Lutero, de fato, não era ainda sair da igreja, ele queria que a igreja se reformasse, ela voltasse para as Escrituras, que ela houvesse um retorno da igreja, a igreja reconhecesse que ela havia se desviado da doutrina da palavra de Deus e ela voltasse de forma arrependida a tudo que a palavra de Deus dizia, que era totalmente de encontro a essas heresias que a igreja colocou naquela época. Pois é, Guilherme. E você vê que está escrito de Gênesis, Apocalipse, né? É adoração à imagem, né? E usa por mim, né? Deus condena, né? Eu estava aqui olhando aqui Isaías 45:20, que diz assim, né? Congregai vós e vinde, e chegai vós junto a vós, que escapaste das nações. Nada sabe os que conduzem procissão, as suas imagens de escultura feita de madeira, e roga a um Deus que não pode salvar. Então Lutero, quando descobriu que esse tipo de prática não era correta, ele não aceitou. Não aceitou. Aí então foi perseguido. E como é que foi essa perseguição? Essa perseguição, juntamente a Lutero, ela foi conhecida quando os católicos, o Papa enviou diversas comitivas para tentar fazer com que Lutero ele viesse voltar do seu pensamento, daquilo que ele colocou, né, com as suas 95 teses. E o que chama a atenção é que nessa época em que essas vendas das indulgências de relíquias sagradas, dizendo que se você adquirisse essa relíquia, pagasse um preço, então dizia que o seu parente, os pregadores da igreja, a igreja enviava pregadores emissários para pregar e dizer que se as pessoas adquirissem, elas poderiam tirar um dos seus parentes do purgatório e com essa compra, essa aquisição, eles poderiam ir para o céu. Então começou a se vender terreno, dizendo que tinha terreno no céu para os parentes.
era uma questão de uma manipulação emocional, porque a história conta de um pregador católico enviado pelo Papa chamado Johann Tetzel. Tetzel, ele ia nas aldeias, ia nos vilarejos, ia nas cidades, a mando do Papa, com cartas do Papa, para pregar juntamente a venda das indulgências. E ele tinha uma pregação, a história conta que ele tinha uma pregação muito emocionalista. Ele chegava e dizia para o povo: ouçam, vocês hoje têm a oportunidade de tirar o pai de vocês, a mãe de vocês e aquele filho de vocês que morreram precocemente do purgatório. E a única opção de vocês fazerem isso é adquirindo a indulgência, um papel assinado pelo Papa. Ao adquirir este papel, quando a moeda cair no gasofilaço, quando ela retimir no gasofilaço, então isso significa que o seu parente acabou de sair do purgatório. Era todo um emocionalismo em torno da pregação dele para que as pessoas fossem convencidas a dar. E isso foi o estopim no coração de Lutero. Ô, irmão Guilherme, e a missa de sétimo dia é justamente sobre a pessoa estar no purgatório? Praticamente é quase isso. É praticamente quase isso. Eu não sei muito bem ao certo, mas a questão de missa do sétimo dia é como se a pessoa ainda não tivesse chegado lá, né? Porque está velando ainda um pouco da pessoa durante aquele sétimo dia, né? É como se não tivesse chegado lá. Mas é toda uma questão em volta de práticas aonde a palavra de Deus não diz isso. O texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele é muito claro. Ele vai dizer que ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então, o homem não tem oportunidade pós-morte. A oportunidade é enquanto em vida, enquanto ele está respirando, ele tem a oportunidade de receber a Cristo como seu Salvador. Né? A gente não está aqui para marginalizar nem criticar. Nós estamos falando aqui sobre a situação da Igreja Católica Na Idade Média. e quando houve um monge, né, que é o Lutério, que ele questionou esse tipo de prática, ele foi Criticado, criticado, ele também foi excomungado, enfim. E o final de Lutério, por essa verdade que ele lutou por ela, como é que foi o fim dela? eu quero citar aqui para a gente chegar no fim, é que essas teses elas foram um golpe no poder papal, foram de fato um golpe. E esse golpe no poder papal e na igreja, que eles achavam que tinham desviados da fé apostólica. Então, em 1521, eles... Depois de Cristo. Isso, 1521 depois de Cristo. Em 1521, no século XV, né, na Idade Média, eles chamam a dieta de Worms, que não é a dieta de regime alimentar, não. Era com a questão de Lutero se retratar. Eles convidam Lutero, uma última oportunidade para Lutero se retratar, em 1521. E eles pedem a Lutero para que ele mude todo aquele discurso das 95 teses contra as indulgências e as práticas da igreja, que ele mudasse todo aquele seu pensamento, toda a sua pregação. Então, em 1521, tem a dieta de Worms, e Lutero, ele diante daquele concílio de padres e de cardeais e de bispos e de autoridades da igreja daquela época, Lutero, ele diz aquela célebre frase dele, que ele diz o seguinte, e a respeito dessa questão de ele se retratar, ele diz: a menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, não me retratarei, pois não é lícito ao homem agir contra a sua própria consciência. É verdade. Aqui me firmo e aqui me estabeleço, e que Deus me ajude. Então, quando Lutero sai dessa dieta de Worms, Lutero foi raptado pelos seus aliados que já estavam com ele em tudo que ele dizia, que já aderiram ao movimento inicial da reforma ali juntamente com Lutero. Eles o raptam temendo que ele morresse e, de fato, ele poderia chegar a ser queimado vivo. Então, eles raptam Lutero e Lutero ficou mais de 10 anos traduzindo a Bíblia do latim para o alemão. O que a história conta que até hoje, tanto os cânticos que Lutero escreveu, como também a própria língua hoje falada, o alemão, é
oriundo das traduções que Lutero fez do latim para o alemão naquela época. Então, a contribuição de Lutero para a reforma protestante, para se dar todo o sistema da reforma protestante, foi maravilhosa, porque não teve só questões voltadas à religião, mas também na língua do povo. Os padres, eles rezavam a missa de costa para as pessoas e no latim, uma língua que as pessoas não conheciam. Ou seja, a igreja, ela possuía a Bíblia e não queria que a Bíblia chegasse nas pessoas. Por quê? Eles temiam que as pessoas se libertassem. O que Jesus falou em João 8:32. Então foi isso, todo o estopim da reforma protestante, era fazer com que a Bíblia ela voltasse para as mãos do povo, porque a Bíblia é quem dirige a igreja e não a igreja que dirige a Bíblia. Deus está acima da igreja. É verdade, Guilherme. É interessante porque muita gente ainda hoje ainda vive essa prática, né? Nós temos o que nós chamamos, juntamente com essas heresias que vieram na Idade Média que a igreja estava promovendo, nós temos a Inquisição. O que era a Inquisição? Era o fato de que as pessoas que eram de encontro ao que a igreja pregava, ensinava, então essas pessoas eram tidas como hereges. E era tido como hereges. E os hereges, a punição para os hereges eram serem queimados vivos, eram ser decapitados, eram ser esquartejados. Eles eram julgados como bruxa, né? As pessoas, quando por não concordar, diziam que ele era herege e aquela pessoa ia para a fogueira, né? Ia para a fogueira. Era a forma com que eles viam para tentar sanar aquela propagação da palavra de Deus, temendo perder o poder, porque a igreja estava misturada juntamente com o Estado e igreja andavam juntos. O imperador, ele andava de mãos dadas com a religião, mas era o Papa, de fato, quem mandava em tudo. Então, se a gente for também adiantar um pouco para nossas histórias, para os nossos dias recentemente, quando os primeiros pregadores das Assembleias de Deus, eles vieram pregando o evangelho, a história conta que até a própria Frida Wingren, né, esposa dos nossos precursores da Assembleia de Deus, Gunnar Wingren, esposa do Gunnar Wingren, ela não pôde enterrar um de seus filhos num cemitério em Alagoas. Conta-se que não pôde enterrar porque o padre não deixou, porque nós levávamos os nomes, né, de bodes, né, de infiéis. É o que a história nos conta. Então, essa perseguição, ela perdura por um longo tempo, né? Hoje ela é de forma, no campo das ideias, ela é ideológica, hoje a perseguição. Mas naquele tempo, nossos irmãos davam a sua própria vida, eram queimados, esquartejados por conta da sua fé. Pois é. E hoje, Guilherme, o que é que você tem para falar para as pessoas que ainda adoram a imagem, né? Ainda tem essa preocupação de pedir às imagens que intercedam, né? Porque a gente vê muito isso. Eu tenho viajado muito pelo sertão do Nordeste, de Pernambuco, e a gente vê muitas pessoas, né, pedindo àquela entidade para que ela interceda e ajude aquelas pessoas. Quando, na verdade, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, a prática de se curvar ou se ajoelhar a uma imagem e pedir para que ela interceda ou faça alguma coisa, o que você tem para dizer para nós a respeito a isso aí? O que nós temos para dizer é justamente isso, é o retorno às Escrituras. O que a Igreja Católica instituiu naquele período foi justamente essa questão que é de encontro às Escrituras, ao ensino cristalino das Escrituras. Com a Reforma Protestante veio os lemas da igreja, que são 5 lemas, é o sola Escritura, somente a Escritura como única regra de fé e prática e não mais outro. O segundo é o sola gratia, somente a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, Efésios 2:8, isso não vem de vós, é dom de Deus. O sola fide, que é o terceiro, que é somente a fé, pela graça sois salvos mediante a fé. O solus Christus, o quarto lema da Reforma Protestante,
Somente Cristo, como o Senhor bem falou, João 14,6, somente Cristo é Salvador. Ele é o caminho para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Jesus Cristo. E o último lema da reforma, o quinto e último lema da reforma, é Soli Deo Gloria, em latim. Todos esses lemas, eles vêm do latim. O último é Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Então Deus não compartilha a sua glória com ninguém. A glória é somente para Deus. Não existe adoração a outro tipo de Deus. Somente Deus, Ele é o Senhor e não há outro. Somente Deus. Nós não nos prostramos à imagem. Isso foi uma instituição que foi de encontro às Escrituras e por conta disso é que nós tivemos a Reforma Protestante. E nós aqui, oriundos da Reforma, agradecemos a Deus por conta desse movimento que nos alcançou e a nossa igreja também bebeu muito da Reforma Protestante e hoje nós estamos aqui. E abriu nossos olhos espirituais, né? Então quer dizer que adorar a imagem é pecado. Adorar a imagem é pecado. É pecado. Então Deus não se agrada e é verdade, né? Então, Guilherme, esse assunto que você trouxe hoje é muito importante para mim, para você entender que a verdade está aqui, em Cristo Jesus. Não precisa você se curvar a nenhum tipo de imagem para você adquirir aquilo que você deseja. A própria palavra do Deus, nosso Senhor disse, né? Tudo que pedir ao Pai, em espírito e verdade, em nome do Filho, receberá. Mas me diz assim, como foi o fim da vida de Lutero? Lutero, a sua vida, ele terminou num castelo de um amigo seu e conta-se que ele foi batizado com outro nome por conta do perigo, né, que ele estava correndo, o risco de vida que ele estava correndo, de a igreja o saber onde ele estava ou por conta do seu nome. E, salvo engano, o seu nome foi Cavaleiro George. Ele recebeu este nome, ou codinome, por conta do risco justamente de alguém saber onde ele estava. E lá no castelo onde ele ficou, lá resguardado, junto com a sua família, sua esposa, né, um castelo de um amigo seu, lá ele fez a tradução da Bíblia, né, do latim para o alemão, a língua do seu povo, da época, e como também ele escreveu diversos hinos, né? Dentre eles, nós temos o famoso hino, né? Está também na nossa harpa cristã, Castelo Forte, né? Deste hino que ficou conhecidíssimo, né? Em toda a história da igreja, em toda a história do cristianismo, né? Ficou muito conhecido este hino de Lutero, que Lutero escreveu muita coisa, muitos comentários, ele ficou lá até a sua morte, ele ficou lá resguardado, Deus o guardou, né? E ele, como esse precursor da reforma, houveram outros da pré-reforma, mas Lutero foi o mais conhecido, pois ele foi o que enfrentou e que mais deu ênfase a esse movimento da reforma protestante. Glória a Deus, glória a Deus. Muito importante esse assunto que a gente abordou hoje aqui, porque muita gente às vezes não sabe, né? Muitas pessoas às vezes tá vivendo, mas não sabe que foi Lutero que fez a reforma, que lutou para que hoje a gente como cristão possamos trazer a palavra da verdade da qual foi pregada no tempo medieval, né, naquele tempo. Então hoje eu estou muito feliz, Guilherme, com a sua presença aqui, por essa rica palavra da parte de Deus, que é um ensinamento para a gente que somos cristãos, para você que está afastado, para você que ainda não é crente, para você que é católico, seja bem-vindo, venha conhecer Jesus, dobre seu joelho a Cristo Jesus, se renda a Ele, o aceite como único e suficiente e exclusivo Salvador da sua vida, porque Ele é tudo que a humanidade precisa. A gente não precisa de mais nada. Se você reconhecer que Jesus e nós somos pecadores e que precisamos de Jesus, com certeza, se você clamar a Ele, Ele vai te ajudar. Guilherme, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua presença aqui. E com certeza esse assunto ele vai trazer o que falar. E hoje eu tive a oportunidade de trazer o nosso querido irmão, o nosso diácono Guilherme, para trazer essa palavra. Em nome de Jesus eu quero lhe agradecer. Eu que agradeço, mano. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.